Na televisão, Mayberry era perfeita. Uma pequena cidade onde os problemas eram resolvidos com sabedoria, paciência e um sorriso. O xerife Andy Taylor mantinha a paz. O pequeno Opie Taylor aprendia suas lições. E a tia Bee cozinhava refeições que tinham gosto de lar. Pelo menos era isso que milhões de americanos acreditavam. Mas por trás das cercas brancas e do charme amigável de The Andy Griffith Show, havia algo que nenhum roteiro poderia capturar. Tensão real, emoções cruas e um relacionamento tão fraturado que deixou cicatrizes que nunca se curaram completamente. Ron Howard, o querido ruivo da televisão dos anos 1960, parecia ter a infância mais fácil do mundo. Amado como Opie, ele era adorado pelo público, mimado por Andy Griffith e protegido por Don Knotts. Mas havia uma pessoa que nunca se afeiçoou a ele, nunca se suavizou e nunca o deixou esquecer que Mayberry nem sempre era um lugar seguro. Frances Bavier, mais conhecida como Tia Bee. Ela pode ter interpretado o coração da casa dos Taylor, mas para Ron Howard, ela era fria, severa e distante. Enquanto o público via uma tia carinhosa cuidando do sobrinho, o jovem Ron sentia algo muito diferente. Mesmo décadas depois, ele admitiu que nunca se sentiu à vontade perto dela. Ele não estava sozinho. O próprio Andy Griffith entrava em conflito com Bavier de maneiras que chocavam até seus amigos mais próximos. E ainda assim, foi apenas perto do fim de sua vida que Frances Bavier baixou a guarda e revelou a verdade sobre por que mantinha sua barreira tão alta. Uma verdade que veio tarde demais para mudar a forma como Ron a lembrava. Esta é a história da rivalidade que abalou a imagem acolhedora de Mayberry. A tensão que fez Ron Howard desprezar um de seus colegas de elenco e o legado de uma atriz cuja personalidade na vida real não era nada como a amada Tia Bee. Ronald William Howard veio ao mundo em 1º de março de 1954 em Duncan, Oklahoma. Ao contrário da maioria das crianças nascidas no tranquilo meio-oeste, Ron não cresceu com o sonho de entrar no mundo do espetáculo. Isso já estava no seu sangue. Seu pai, Rance Howard, tinha desempenhado muitos papéis, ator, escritor e diretor. Sua mãe, Jan Spiegel Howard, também era uma artista. Na casa dos Howard, contar histórias não era apenas entretenimento, era um modo de vida. Hollywood não era um sonho abstrato, era o ofício da família. Com apenas 5 anos de idade, Ron já havia se colocado diante das câmeras. Sua primeira aparição no cinema foi em The Journey, 1959, um longa-metragem que o apresentou ao mundo da atuação profissional. Logo, ele estava aparecendo em programas de televisão como The Twilight Zone, The DuPont Show with June Allison e Dennis the Menace. Para a maioria das crianças, esses teriam sido momentos passageiros. Para Ron, foram degraus para algo muito maior. Isso chegou em 1960, quando o destino lhe deu o papel de uma vida. Opie Taylor, o doce filho sardento do xerife Andy Taylor, em uma nova sitcom da CBS chamada The Andy Griffith Show. Filmada nos estúdios Desilu, a série nunca foi destinada a refletir o mundo moderno e acelerado dos anos 1960. O próprio Andy Griffith imaginou algo muito diferente. Ele queria recriar o ritmo de uma era passada, uma fatia nostálgica da vida mais próxima dos anos 1930 do que dos dias atuais. Griffith mais tarde descreveu como um tempo que já passou, e o público instantaneamente entendeu o que ele quis dizer. O cenário era fictício, mas a sensação era familiar. A América de cidade pequena, com toda a sua suposta cordialidade e simplicidade. O programa estreou em 3 de outubro de 1960. Quase da noite para o dia, a América se apaixonou por Mayberry. A cidade pitoresca tornou-se o sonho de uma nação. O xerife Andy Taylor, interpretado com dignidade tranquila por Andy Griffith, era o pai que todos desejavam ter. Barney Fife, o atrapalhado delegado interpretado por Don Knotts, era o alívio cômico que roubava cena após cena. E no centro de tudo estava Opie Taylor, o garoto de olhos arregalados e sardento de Ron Howard, com uma sabedoria muito além de sua idade. Para os telespectadores, Opie era o coração do programa. Suas perguntas inocentes e momentos emocionantes com seu pai tornaram-se icônicos. Para Ron, no entanto, significava algo completamente diferente: crescer sob um microscópio. Com apenas 6 anos de idade, ele equilibrava na infância com um trabalho em tempo integral. Felizmente, a vida no set não era só pressão e responsabilidade. Andy Griffith, que interpretou seu pai na tela, levou o papel a sério fora dela também. Ele se tornou um mentor, guiando Ron gentilmente pelos desafios de ser um ator mirim. Griffith o tratava com paciência, ensinando-lhe não apenas sobre atuação, mas também sobre profissionalismo, humildade e timing. Don Knotts, por sua vez, tornou-se outra fonte de alegria. O ator vencedor do Emmy era tão engraçado nos bastidores quanto em seu personagem. Suas constantes piadas,
Suas brincadeiras e sua habilidade para manter o ambiente leve ajudaram Ron durante os longos dias, sob as quentes luzes do estúdio. Para Ron, Griffith e Knotts eram mais do que colegas. Eles eram modelos, figuras paternas e, de muitas maneiras, família. Mas havia um membro do elenco que se destacava. Frances Bavier entrou para o show aos 58 anos, já uma atriz experiente da Broadway e de Hollywood. Para o mundo exterior, ela era perfeita para o papel de Tia B, a figura materna substituta, a mão firme na casa dos Taylor e a cuidadora amorosa do jovem Opie. Na câmera, ela incorporava calor, cozinhava refeições, repreendia gentilmente e fazia Mayberry parecer um lar. Para milhões de fãs, ela era a tia de todos, mas Ron Howard nunca sentiu esse calor. Por trás das câmeras, Frances era distante, formal e completamente diferente de sua persona televisiva. Enquanto Griffith e Knotts se abaixavam, literal e figurativamente, para encontrar Ron em seu nível, Frances nunca o fez. Ela se comportava com a seriedade de uma atriz de teatro e mantinha seu jovem coestrela à distância. Para um menino cercado por adultos, essa distância doía. Décadas depois, Ron ainda se lembraria do frio. Ele disse uma vez de forma direta: "Ela não era uma pessoa calorosa e eu nunca me senti particularmente próximo dela." A declaração chocou os fãs que cresceram acreditando que a Tia B era o epítome da bondade materna. Mas para Ron, a memória era clara. Enquanto as câmeras capturavam uma tia carinhosa e um sobrinho amado, a realidade era bem mais fria. Não é que Frances fosse cruel, ela era profissional, exigente e séria em relação ao seu ofício. Mas para uma criança que passou grande parte de sua vida cercada por adultos, sua recusa em suavizar parecia rejeição. Para milhões de fãs, a Tia B será para sempre a tia da América. Para Ron Howard, ela era algo completamente diferente. Um lembrete de que nem todo sorriso na tela é real e que, às vezes, as famílias que assistimos crescer não são nada parecidas com aquelas que vivem por trás das cortinas. Então, quem era Frances Bavier, realmente? Nascida em 1902 na cidade de Nova York, ela se formou na Academia Americana de Artes Dramáticas e construiu sua reputação na Broadway antes de se mudar para o cinema e a televisão. Quando conseguiu o papel de Tia B, ela já havia interpretado de pequenos papéis em filmes de Hollywood a papéis recorrentes em dramas de televisão. Mas se o palco lhe ensinou algo, foi disciplina. Frances Bavier trouxe uma seriedade ao Andy Griffith Show que às vezes entrava em conflito com o espírito descontraído de seus colegas. Na tela, Tia B era o coração da casa dos Taylor. Ela cozinhava, limpava e se preocupava. Ela repreendia Opie, confortava Andy e dava aos espectadores uma sensação de lar. Os fãs a adoravam. Eles acreditavam em cada palavra, cada gesto, cada sorriso. Mas, de acordo com aqueles que trabalharam com ela, Frances não incorporava o mesmo calor quando as câmeras paravam de gravar. Ela era profundamente reservada, resistente a conversas triviais e protetora de sua arte. Seus padrões exigentes a faziam parecer fria, especialmente para atores mais jovens como Ron Howard, que ansiavam por um pouco de gentileza. O próprio Andy Griffith admitiu que ela era difícil. O diretor Howard Morris foi além, comparando uma vez trabalhar com ela a caminhar por um campo minado. Mesmo pedidos simples, como pedir para ela ajustar sua posição para o enquadramento da câmera, podiam levar a uma resistência acentuada. Para ela, atuar não era brincadeira, era trabalho, e ela esperava que todos tratassem isso com a mesma seriedade. Mas para uma criança como Ron Howard, essa seriedade não se traduzia como profissionalismo. Parecia rejeição. Enquanto Andy Griffith e Don Knotts o tratavam com paciência e humor, Frances mantinha distância. Ela não era cruel, mas também não era afetuosa. Ron, mais tarde, lembraria que nunca conseguia relaxar perto dela. Ela era severa, ela era precisa, e ela nunca lhe deu o calor que o público imaginava que a Tia B tinha em abundância. De certa forma, Frances Bavier tornou-se um símbolo da verdade oculta de Mayberry. A família que a América via na televisão não era uma família de verdade. Se há uma coisa que Hollywood faz bem, é proteger seus mitos. E o Andy Griffith Show foi um dos maiores mitos de todos. Uma cidade perfeita, onde vizinhos ajudavam vizinhos, onde as crianças estavam seguras e onde até mesmo os erros levavam a lições comoventes. Mas, por trás das cortinas, Mayberry nem sempre foi tão pacífica. Tensões fervilhavam silenciosamente e, embora nunca tenham chegado aos roteiros, moldaram a forma como o elenco se lembrava uns dos outros pelo resto de suas vidas. Para Ron Howard, essa tensão estava presente em cada cena que ele filmou com Frances Bavier. Para o público, ela era a Tia B cuidando de Opie, alimentando-o, colocando-o na cama. Para Ron, ela era uma presença que o fazia ficar tenso, em vez de relaxar. Sua severidade não era algo que ela pudesse deixar de lado quando as câmeras paravam de filmar.
Isso se estendia para o ambiente fora das câmeras. O exemplo mais infame dessa desconexão ocorreu durante o episódio A História do Pickles. Nela, Tia B faz um lote de picles tão horríveis que até Opie tem dificuldade em comê-los. Tornou-se um dos episódios mais amados do programa, com o sofrimento de Opie sendo motivo de risos. Mas o que os fãs nunca souberam foi que a dor era muito real. Ron Howard odiava pickles, absolutamente os detestava. E para aquele episódio, ele teve que comer jarro após jarro, tomada após tomada, engolindo-os enquanto Frances Bavier pairava no personagem como Tia B. Para o público, era uma comédia de ouro. Para Ron, era um sofrimento agravado pelo fato de que ele não sentia calor humano da atriz que interpretava sua tia. Andy Griffith, por sua vez, tinha seus próprios problemas com Bavier. Ao contrário de Don Knotts, que mantinha um ambiente leve com piadas e humor autodepreciativo, Frances insistia em um set mais sério. Sua insistência no profissionalismo chocava-se com o charme natural e a descontração de Griffith. Mais de uma vez, Griffith a descreveu como difícil. Ele tentou pelo menos uma vez fazer as pazes. Griffith fez uma visita inesperada à casa dela, esperando romper sua personalidade reservada. Em vez disso, o gesto saiu pela culatra. Frances ressentiu-se da intrusão. Ela valorizava sua privacidade intensamente, e o que Griffith via como um ramo de oliveira, ela via como uma violação. A guerra fria entre eles nunca escalou para discussões ou cenas públicas. Isso não era do feitio dela. Em vez disso, era uma barreira silenciosa, sempre presente, sempre não dita. Outros membros do elenco, como Howard Morris, lembravam que lidar com seus humores era como caminhar por um campo de minas terrestres. Um passo em falso e você desencadearia resistência. E para Ron Howard, que era apenas um menino, essa resistência parecia pessoal. Mesmo quando cresceu e se tornou adulto, ele nunca olhou para trás em seus anos com Bavier com carinho. Enquanto falava com entusiasmo sobre o mentorado de Griffith e a bondade de Knotts, suas palavras sobre a Tia B eram curtas, frias e diretas. Ela não era uma pessoa calorosa, ele disse anos depois. Nunca me senti particularmente próximo dela. Essa admissão tinha peso. Para milhões de fãs, a Tia B era a personificação do calor humano. Para Ron Howard, ela era o oposto. E é por isso que, quando perguntado anos depois se havia alguém com quem ele não gostou de trabalhar, ele não hesitou em nomear Frances Bavier. Não era amargura. Era clareza. Um lembrete de que, às vezes, os personagens que amamos na tela não são nada parecidos com as pessoas que os interpretam. Quando The Andy Griffith Show terminou em 1968, Frances Bavier fez algo que poucos de seus colegas de elenco ousaram fazer. Ela foi embora. Não havia grandes planos para o próximo sitcom, nem tentativas de aproveitar o impulso de sua fama. Em vez disso, ela silenciosamente arrumou suas coisas, deixou Hollywood e se estabeleceu na pequena cidade de Siler City, na Carolina do Norte. Em uma estranha reviravolta do destino, a vida começou a imitar a arte. Por quase uma década, ela interpretou a Tia B, a matriarca de uma pequena cidade fictícia em Mayberry. Agora, ela estava escolhendo essa vida para si mesma, trocando o brilho neon de Los Angeles por um lugar com um supermercado, ruas tranquilas e vizinhos que acenavam das varandas. Para os fãs, parecia que a Tia B finalmente havia encontrado seu Mayberry, mas a realidade não era tão idílica. Longe de ser a figura querida da cidade que as pessoas esperavam, Frances tornou-se reclusa. Ela evitava aparições públicas, recusava entrevistas e mantinha até os vizinhos mais próximos à distância. Aqueles que a encontravam lembravam-se de momentos de polidez. Ela podia ser gentil em encontros casuais, mas permanecia intensamente reservada. A mulher que uma vez interpretou a tia favorita da América não queria nada com os holofotes aos quais esse papel a havia acorrentado. Na verdade, ela parecia quase envergonhada por sua fama, recusando convites para reuniões do elenco e raramente falando sobre seus anos em Hollywood. Seu recluso apenas aprofundou o mistério em torno dela. Os fãs continuaram a escrever cartas na esperança de obter um pedaço da Tia B, mas Bavier raramente respondia. Para muitos, foi uma decepção. Para outros, confirmou o que seus colegas sempre insinuaram. Frances Bavier não era nada como sua personagem. Enquanto isso, a tensão não resolvida entre ela e Andy Griffith pairava como uma velha ferida. Durante décadas, os fãs suspeitaram que havia atrito, mas ninguém fora do elenco realmente conhecia a profundidade disso. Os insiders sussurravam sobre confrontos no set, sobre seu perfeccionismo, sobre a frustração de Andy com sua seriedade. E ainda assim, a verdade nunca apareceu nas manchetes. O mito de Mayberry era poderoso demais para ser perturbado. Então, perto do final de sua vida, algo mudou. Nos anos 1980, Frances foi diagnosticada com câncer. Sua saúde começou a declinar. E com isso, veio a reflexão. Talvez fosse a idade, talvez fosse a doença, mas, finalmente, ela pegou o telefone.
Ela ligou para Andy Griffith, o homem com quem ela havia compartilhado a tela na sitcom mais saudável da América, mas também o homem com quem ela havia tido desentendimentos silenciosos por anos. Suas palavras o surpreenderam. Francis pediu desculpas. Não um pedido de desculpas qualquer, mas uma admissão profunda e sincera das dificuldades que ela havia causado. Ela reconheceu que era difícil trabalhar com ela. Ela o elogiou por ter mantido o programa de pé e disse-lhe claramente que desejava que as coisas tivessem sido diferentes. Para Andy, era um desfecho. A tensão que persistia desde os anos 60 finalmente diminuiu. Naquela única chamada, a frieza se desfez. Quando Francis faleceu em dezembro de 1989, aos 86 anos, Andy não se lembrou da distância, mas do pedido de desculpas que a uniu. Ele falou dela com carinho, escolhendo honrar as melhores memórias em vez das dolorosas. Mas Ron Howard nunca recebeu tal ligação. Para ele, Frances Bavier ficou congelada no tempo, a mulher severa e distante que ele conhecera menino. Ao contrário de Andy, que recebeu o gesto final de paz, as memórias de Ron ficaram intocadas, não abrandadas por reconciliação tardia. E isso pode explicar por que, décadas depois, quando questionado sobre seus anos em Mayberry, as palavras de Ron sobre Bavier foram curtas, francas e sem dramaticidade. Ele não se enfureceu, ele não enfeitou, ele simplesmente disse a verdade. Ela não era uma pessoa calorosa e eu nunca me senti particularmente próximo dela. Aquela simples honestidade disse tudo. A herança de Frances Bavier será sempre complexa. Para milhões de fãs, ela ainda é a tia Bee, o símbolo do lar, conforto e amor maternal. Mas para quem a conhecia melhor, ela era bem mais complexa. Uma mulher de grande talento e disciplina que nunca se encaixou no mito que ajudou a criar. E para Ron Howard, ela se tornou outra coisa. Um lembrete de que quem faz nossa família na tela não é família de verdade. Para muitas estrelas mirins, o fim de um programa de sucesso marca o fim de suas carreiras. Mas Ron Howard não era só mais um ator mirim, ele era diferente. Enquanto muitos de seus colegas caíam no esquecimento, a história de Ron estava apenas começando quando The Andy Griffith Show terminou em 1968. No início dos anos 70, ele se viu assumindo um outro papel marcante, o de Richie Cunningham em Happy Days. Estreando em 1974, o programa capturou uma nova era de nostalgia, desta vez pelos anos 50. Como o Richie ruivo e bom moço, Howard se tornou a âncora de uma série que logo se transformou numa das maiores sitcoms da América. Mas aqui está a reviravolta. Enquanto o público o abraçava novamente como o garoto da casa ao lado, Ron já olhava além da atuação. Nos bastidores de Happy Days, ele estudava roteiros, observava diretores e se preparava discretamente para um caminho diferente. Ele queria contar histórias, não apenas atuar nelas. Sua chance veio em 1977. Roger Corman, o lendário produtor conhecido por lançar jovens cineastas, fez um acordo com ele. Ron estrelaria a comédia de ação de baixo orçamento Eat My Dust se Corman o deixasse dirigir seu próprio filme. Howard aceitou e naquele mesmo ano ele fez sua estreia na direção com Grand Theft Auto. Era desorganizado, com arestas por aparar e longe da perfeição, mas provou algo crucial. Ron Howard não era apenas Opie ou Richie, ele era um contador de histórias em formação. Na década seguinte, ele continuou a construir. Ele dirigiu filmes para a TV, aprendeu o ofício e no início dos anos 80 estava pronto para desafios maiores. Sua comédia de 1982, Night Shift, estrelada por Michael Keaton e Henry Winkler, foi um avanço crítico. Depois veio Splash, em 1984, um romance de fantasia com Tom Hanks que se tornou um sucesso de bilheteria surpreendente. A partir daí, a carreira de Howard como diretor explodiu. Ele provou que dominava comédia, Parenthood, fantasia, Willow, thrillers, Ransom e, eventualmente, drama de prestígio. Apollo 13, em 95, consolidou sua reputação como um diretor que equilibrava o espetáculo de bilheteria com uma narrativa profundamente humana. A frase inesquecível de Tom Hanks, "Houston, temos um problema", não foi só magia do cinema. Foi Ron Howard provando que podia dar vida à história. Então, em 2001, chegou aos cinemas Uma Mente Brilhante. A história do matemático John Nash, protagonizada por Russell Crowe, conquistou os Oscars. Ron Howard levou o Oscar de melhor realizador e o próprio filme venceu o de melhor filme. O rapaz que outrora se debatia sob a presença severa da tia Bee estava agora no topo de Hollywood. Mas nem todos os seus passos foram fáceis. Críticos apontaram que o filme de Howard omitiu detalhes incômodos da vida de Nash, suas infidelidades, o abandono de um filho e suas lutas com a sexualidade.
Alguns acusaram Howard de suavizar a realidade para tornar a história mais palatável. Para Howard, a crítica doeu. Explicou que as omissões não eram engano, mas sobre focar o filme na resiliência de Nash. Ainda assim, a reação negativa o lembrou de uma verdade dolorosa que ele aprendeu pela primeira vez no set de The Andy Griffith Show. O que você vê na tela nem sempre é a história completa. Décadas depois, Howard enfrentaria uma decepção semelhante após dirigir Hillbilly Elegy, uma adaptação cinematográfica das memórias de J.D. Vance. Quando Vance mais tarde entrou na política e adotou posições muito distantes do homem que Howard achava que entendia, o diretor se sentiu pego de surpresa. A dor era familiar, a mesma desilusão que ele sentiu quando menino ao ficar frente a frente com a tia Bee, percebendo que a bondade que ela projetava na tela não era a bondade que ela demonstrava na vida real. E esse é o fio condutor da jornada de Ron Howard. De estrela mirim a diretor premiado, ele viu de perto quão frágil é a linha entre percepção e realidade. Mayberry lhe ensinou essa lição cedo. Hollywood apenas a reforçou. Se Frances Bavier era a tia fria que mantinha distância, Cheryl Howard se tornou a constante calorosa na vida real de Ron.